Saúdos, amados irmãos, da gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Deus seja louvado, Deus seja engrandecido por mais um dia nós estarmos aqui juntos para crescermos no conhecimento e na graça. Hoje quero falar, aleluias, sobre João capítulo 3. Versículos bastante conhecidos. É uma grande pena que coisas tão vinculadas, tão conhecidas, não é colocada em prática. O conhecimento é muito importante, né? Através do conhecimento, se nós usarmos este conhecimento para colocarmos em prática, em tudo na vida teremos sucesso e vitória. Porque realmente o que é importante não é você se encher de conhecimento, mas realmente o pouco ou médio conhecimento que você tiver, você utilizá-lo, né? Aplicá-lo na sua própria vida e em favor de você e de todos os que te rodeiam. Amém? Mas antes de mais nada, quero saudá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus possa estar com todos vocês, em nome de Jesus, trazendo um dia de bênção, um dia de leveza, um dia verdadeiramente em que as bênçãos do Senhor já se renovaram na sua vida e que você possa usufruí-las para a glória de Deus. Em João capítulo 3, nós vemos que ele fala sobre a missão do Filho. Quem é o Filho? Jesus. E nós vemos que nesse trecho do versículo 16 ao versículo 21, que está na sua Bíblia, na minha Bíblia, ele vai falar de algo bastante importante. Ele vai falar da fé que leva à vida eterna e da incredulidade que leva à condenação. Amados irmãos, é da vontade de Deus que todos sejam salvos, é da vontade de Deus que todos sejam abençoados, prósperos, saudáveis, não é? É da vontade de Deus que a sua vida, a minha vida, glorifique o nome dele em nós. Como é triste você olhar para uma pessoa que se diz cristã, não é? E realmente ela não está rompendo. Olha, todos nós que nos convertemos passamos por um período de deserto. Isso é realmente inevitável. Como o Senhor Jesus, após ser batizado, foi levado por Satanás para o deserto, né? Aliás, pelo Espírito Santo, desculpando, para o deserto para ser tentado por Satanás. Então, essa questão de nós passarmos por provação não é nenhuma vergonha. Mas, como a palavra mesmo nos diz, nós devemos resistir ao diabo, não é? Nos sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, ele fugirá de nós. Verdade que dias que passamos muito difíceis, às vezes pensamos, meu Deus, no que eu estou errando? Na verdade, nós podemos até não estar errando, mas sim estando sendo provados, burilados, para sermos um diamante na mão de Deus. Mas nós vemos aqui em João capítulo 3, que está falando sobre o Filho, né? A missão do Filho, a missão de Jesus aqui nessa terra. Jesus, ele se colocou à disposição do Pai para vir realmente salvar essa humanidade caída, perdida, devido ao erro, o pecado. E todos nós fomos colocados em uma condição igual, todos pecaram, restituídos estão da glória de Deus. Então, nós fomos tirados da glória de Deus devido ao pecado. Nós, por nós mesmos, não poderíamos nos libertar, nos salvar, porque na nossa profunda ignorância não saberíamos nem como clamar a Deus. Mas Deus, nos amando primeiro, ele se manifestou através do seu Filho, para que pudesse levar sobre si todos os nossos pecados, enfermidades, transgressões e dar a oportunidade para todo aquele que nele crê ter a vida eterna e não perecer. A nossa vida humana, amados irmãos e irmãs, é uma passagem.
Nós estamos aqui vivendo uma experiência. O nosso espírito está encarnado nesse casulo, nesse corpo, para viver uma experiência humana. Estamos sendo aqui provados para sermos aprovados. Deus não coloca sobre ninguém um peso maior do que ele pode suportar. Nós sabemos que todos nós, no decorrer da nossa vida, passamos por situações dificílimas, de situações em que a gente olha para a direita, para a esquerda e não acha nenhum socorro, nenhuma solução. Aí nós somos levados a olhar para cima e, buscando em Deus a sua misericórdia, ele se manifesta através de milagres, através de situações em que nos tira de uma condição deplorável, na qual não poderíamos sair sozinhos. A missão do Filho é nos resgatar. A missão do Filho já foi cumprida. Hoje Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por todos aqueles que por ele clama e também crê. Não é? Então, nós temos um grande alívio. Como é bom nós, quando recebemos um diagnóstico do médico, olha, não tem mais solução. Para a ciência, para o conhecimento atual que temos, não tem mais solução. No lugar de você que está me ouvindo se desesperar, você diz, glória a Deus, aleluia. Acabou de eu ser enfiada um monte de agulha, fazer um monte de exame, realmente de ir para tantas pessoas que não podem fazer nada. Agora, aleluia, eu fiz a minha parte como humana, agora eu vou buscar única, exclusivamente em Deus. Conheço testemunhos de pessoas que tiveram filhos totalmente deformados, totalmente sem paz. Criança que gemia dia e noite e não dava paz para aquela mãe, e aquela mãe não dormia, não é? Ali, tanto para cuidar, como também pelo gemido da criança que não deixava dormir. Depois de 3 anos terríveis, ela continuando buscando nos médicos humanos, né, uma solução, não sendo negligente com a sua criança, recebe o laudo, olha, mãe, a situação é que não tem solução. A criança também não vai viver muitos anos, porque essa síndrome, essa situação vai realmente reduzir o tempo de vida dela. Mas nós não podemos fazer nada. Essa irmã, eu a conheci, não li em livros, eu a conheci, o nome dela é Terezinha, mora no Guará. Ela chegou em casa e disse, pai, na madrugada, pai, eu te dou graças, porque hoje o homem não pode fazer mais nada pelo meu filho. Hoje, meu filho está nas suas mãos. E ela usava uma expressão interessante que nunca esqueci, quando ela contava o fato de dizer, espia, Jesus, espia. Os médicos disseram que não tem cura, mas eu sei que em ti há cura, amados irmãos. Essa senhora conta, mora no Guará, até hoje ela faz uma mesa de café, de lanche, para quem que está no hospital lá na frente, perto da casa dela no Guará, comer gratuitamente, não é? Estando lá naquela aflição, estando doente, levando alguém, ela deixa uma mesa com lanche para as pessoas comerem. E então ela disse que eram umas 2 horas da madrugada e que ela falava com Jesus e dizia, espia, Jesus, espia. Os médicos dizem que meu filho não tem cura, mas eu creio que para o Senhor nada é impossível. Aos olhos nus, às vistas dela, o menino que gritava dia e noite, todo encurvado, criancinha, pequeno, todo torto, foi parando de chorar,
desesperadamente e os seus membros começaram a voltar ao lugar. As pernas, o quadril, os braços, o rosto retorcido, tudo aquilo à vista, aos olhos dela. O menino realmente voltou a um estado normal de uma criança e dormiu profundamente. Depois disso, o menino foi desenvolvendo. Hoje é um homem feito. Na fotografia dela, que está no Zap, está ela com um homem barbudo, grande, que era esse filho que estava condenado pela medicina. Amados irmãos, a missão do filho. A missão do filho é nos salvar, nos libertar. É nos conduzir a uma fé tão grande que nenhuma amarra de Satanás ou de circunstância pode nos segurar. Vamos ler o texto? Aleluias. Está em João capítulo 3, versículos 16 a 21, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz, Jesus, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, os pecados, do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porquanto feita em Deus. Amém? Amados irmãos, então a missão do Filho. Deus não veio ao mundo para julgar, para te condenar, para botar o dedo em riste sobre você, mas ele veio para, encontrando espaço em você, o Espírito Santo vir habitar em você e fazer coisas grandíssimas. Deus disse, através de seu Filho, que aquele que nele crê faria obras maiores do que ele fez. Olha que coisa extraordinária. Jesus salvou, curou, ressuscitou, multiplicou pães, aleluias, limpou leprosos e disse, vocês farão obras maiores do que eu fiz se crer. A gente fica pensando como se pode fazer obra maior do que essa. Mas se Deus assim diz, assim é verdade. Sabemos que uma das grandes obras que nós podemos fazer na questão de Cristo é testemunhar do seu poder na nossa própria vida. É verdadeiramente crer que Ele é Senhor, Criador do céu e da terra e de tudo quanto há, e que nós, seus filhos, amados por Ele, recebemos dele a sua centelha, o seu Espírito, para que possamos ser dirigidos pelo Santo Espírito para vivermos uma vida que glorifique o nome de Deus e para que todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor, através de nós, vir conhecer. Através da nossa vida, do nosso exemplo, das nossas superações. Neste mundo, amados, não é porque nós cremos em Cristo que estamos livres das aflições. Porque nesse mundo nós temos dores, nós temos aflições, mas nós devemos perseverar, crer no Senhor e Ele nos dará o escape. A pior coisa para uma pessoa viver é viver, a pior coisa para a condição de uma vida de uma pessoa, ela é viver sem esperança. Viver com as portas fechadas, sem percepção da grandeza do Deus que ela serve, do Pai espiritual que ela tem. Então, quando nós vemos aqui no versículo 16 de João 3,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida é uma passagem. Esta vida é uma passagem e nós estamos todos caminhando para vivermos uma vida eterna. Mas que nós possamos viver uma vida eterna com Deus. Nós possamos viver uma vida eterna, estando usufruindo da grandeza celestial imaginável da eternidade. Todos iremos para a eternidade, mas é aqui, neste caminho, que escolhemos se a eternidade é com Deus ou se a eternidade é sem Deus. Coisa triste é a solidão, coisa triste é sermos separados do Senhor. Mas aquele que crê está um com Ele e também está sentado com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Né? E todo principado, potestade que provoca doenças, né, tragédias, estão abaixo de seus pés. Então, ele diz, portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amado, o mundo nos julga, o mundo é muito cruel para com as pessoas, mas aquele que crê em Jesus, aleluia, não será julgado, será realmente orientado para caminhar no caminho certo. Aleluias. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? A luz é Jesus. A luz, a aurora, né? Que vai crescendo, crescendo. Quem é a luz? A luz é Jesus, que ilumina os nossos caminhos. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amaram as trevas, amaram o pecado, a carnalidade, a incredulidade. Amados, você tem duas opções, crer ou não crer. Por que você, se caso assim faça, escolhe a parte mais difícil, que é não crer? Que é ir contra todas as evidências maravilhosas em que Deus deixou para que nós possamos nele crer. Um dia, né, está cantando a outro dia, falando das grandezas de Deus. Se você olha o céu e vê as estrelas, a lua, se você olha o dia e vê o sol e a claridade, as plantas, as aves, tudo isso Deus fez. E nada disso está se preocupando com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, porque o Senhor supre toda a sua criação com todo o seu amor, com todo o seu zelo, para que ela cumpra os seus dias sobre a terra, para que ela verdadeiramente não se preocupe com isso. Nós sabemos que esse mundo é mau. Nós sabemos que há uma grande batalha na nossa mente. Uma batalha entre o bem e o mal, o crer e não crer. Mas o que devemos fazer? Devemos lançar as nossas ansiedades sobre os pés de Jesus, os pés da cruz. Porque foi lá que ele cravou toda a nossa enfermidade, os nossos pecados, os nossos medos. Hoje ele não está mais crucificado. Hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. Mas os nossos fardos colocamos na cruz de Cristo, porque lá deve ficar, porque foi lá que ele cravou. Então, os homens que não quiseram crer, os seres humanos, os homens e mulheres, preferiram muito mais, né, amar as trevas, coisa triste. A pessoa que está fazendo um caminho abençoado, um caminho com Cristo, sendo liberta das suas mazelas, dos seus maus costumes, da sua carnalidade, olhar para trás, deixar o arado. Olha, aquele que pegou o arado não pode olhar para trás. Tem que seguir para frente, porque para frente nós vamos vencendo. E Cristo, vendo a nossa perseverança, vai abrindo o caminho. Aleluias, glória a Deus. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Todo aquele que vive no pecado aborrece Jesus. E não se chega para a luz, para Jesus, a fim de não ser arguídas as suas obras.
É. A pessoa quer viver dizendo, tem 2 tipos de demônio nessa terra terrível, não tem nada a ver. E todo mundo faz. Primeiro, que não tem nada a ver, é um demônio terrível que te tira do centro da vontade de Deus. E todo mundo faz, lembra que se você nasceu de novo, você não é todo mundo. Você é uma criatura única, na qual tem o seu nome escrito no livro da vida. E hoje não tem mais esta condição de viver no pecado. Você deve se expor à luz, se expor a Jesus, dizer, Senhor, me liberta até mesmo dos pecados que eu desconheço em mim, porque o Senhor fará. Aleluias. Então, nós vemos que há 2 caminhos, o da luz, que é Cristo, das trevas, que é o pecado. Nós vemos também que o caminho da luz e o caminho da treva é oposto. Um se opõe ao outro. Nós vemos que quem pratica a verdade se aproxima da luz. E quem pratica as trevas, ele realmente é um cego espiritual. Aquele que permanece no pecado é cego espiritual. Vemos que Bartimeu, o cego, clamou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele era cego das vistas físicas, mas não era cego da sua vida espiritual. Jesus mandou chamá-lo e perguntou, o que queres que eu te faça? Jesus não viu que Bartimeu era cego? Viu, mas Jesus queria que ele se expressasse, que ele dissesse, tem misericórdia de mim, me deixe tornar a ver. Se ele pediu para tornar a ver, é porque um dia viu. Muitos já começaram a caminhar com Jesus e depois desviaram para as trevas. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me faça retornar ao caminho consagrado, santo, para que eu tenha paz. É essa a nossa oração muitas vezes, quando nós desviamos, seja por fração de minutos, seja por momentos, por tempos, para voltar novamente à luz. Então, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Viver na luz, praticar a verdade, é nascer de novo, novo nascimento, conversão verdadeira, renovação da mente. Todo aquele que crê no Senhor se renova através da leitura e meditação da palavra. A palavra é sua bússola. A palavra, ela não quer te impedir de ser feliz. Não quer impedir de que você não seja uma pessoa alegre. A palavra quer, como uma cerca, te proteger de tudo que vai profundamente te machucar. E se neste caminho de realmente trevas, verdadeiramente de pecado, de transgressão, você for pego pela morte, aí você não terá salvação para a vida eterna, porque nós cremos que o homem vive uma vez só. Após a morte virá o juízo, e que nós possamos ficar abaixo das asas do Altíssimo, para que nós possamos contemplar a face de Deus. Muitos creem que morre, nasce, reencarna, morre, nasce, reencarna, mas nós não cremos assim. Esse preceito não é bíblico. Biblicamente fomos dada a cada um de nós um tempo. Uns vivem mais, outros vivem menos, mas o tempo é próprio, é necessário para a sua própria experiência e para realmente sair da mão de Deus como criatura e voltar para a mão de Deus como, aleluias, filho. Aleluias. Aproveite esse tempo que se chama hoje e se volte para Jesus. Não sei o que você está fazendo.
Não sei os enganos que está na sua mente. Não sei você desesperado, sem tempo para Deus, porque tenho que estudar, porque tenho que trabalhar, porque tenho que fazer uma vida, porque tenho que encontrar um relacionamento, seja a força de qualquer coisa, porque não aguento viver só. Amados, não faça isso. O Senhor tem para você o melhor. O Senhor prosperará os seus caminhos. O Senhor trará para você saúde. O Senhor trará o alimento, a vestimenta. O Senhor, crendo você nele, trará até mesmo a companhia que você tanto almeja. Porque o Senhor tem prazer de satisfazer os desejos do nosso coração, que seja consoante à vontade dele. Nunca o tempo passou demais. Embora que, no decorrer da nossa vida, os gafanhotos, migrador, cortador e destruidor, vêm sobre nós querendo nos destruir. Mas o Senhor, quando chega em nossa vida, Ele nos restitui o tempo consumido por esses. E nós viveremos as grandezas e maravilhas do Senhor. Que Deus possa te abençoar. Que você verdadeiramente saiba que é uma esperança para você. Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo para te iluminar o caminho certo a seguir. Abandone as trevas. Conversão é estar fazendo um caminho, converge, sai deste caminho e vai para outro. Opte pelo caminho de Deus. Leia a palavra, medite. Usa a prática da oração. E o Senhor refazerá a sua vida e voltará você aos princípios originais, os quais já foram escritos no livro da sua vida, mesmo antes de você viver algum deles. E Deus escreve sempre dias de vitória. Mas nós podemos nos perder, nos desviar. Mas se arrependa, irmão e irmã, se arrependa. E peça misericórdia, e peça para voltar ao primeiro amor. E o Senhor fará maravilhas em sua vida. Vamos orar? Deus, o Senhor veio ao mundo através do seu Filho Jesus, manifestou a sua glória, trouxe a luz a essa escuridão. Que todos que me ouvem, inclusive eu, possamos viver na sua luz. Que todos os dias cortados, Senhor, pelo migrador, cortador, destruidor, possa ser por ti nos dado, Senhor. Senhor, retornando com dias de maravilhas, paz e alegria. Paz. Senhor, sabemos que muitos nesta hora sofrem, seja por enfermidade, seja por portas fechadas, seja por falta de paz, mas que o Senhor possa visitar cada um neste. E que todos estes que orando comigo pedir, Senhor, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, faz de mim um servo, uma serva tua, que os seus ouvidos que estão inclinados possa registrar o nome de cada um deles no livro da vida, para que no dia do Senhor, ao ser recolhido sobre essa terra, possa ouvir. Seja bendito meu servo e minha serva, entrai no meu reino e regozijai comigo. Senhor, entrego cada um nas tuas mãos. Entrego este dia maravilhoso nas tuas mãos, te dando ações de graças em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? A bênção está em Números, capítulo 6, versículo de 24 e 26, que é uma bênção sacerdotal. E ela diz assim, é para você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todos que me ouvem, diga amém. Que todos sejam profundamente abençoados em nome de Jesus. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, que você possa se inscrever. Possa dar seu like, fazer o seu comentário, dar amém, graças a Deus, assim seja, não é? E mandar para os seus contatos. Amados, um cavo, outro semeia, outro agoa, mas quem faz crescer é o Senhor e todos nesse processo recebem o mesmo galardão.
Que Deus possa te galardoar grandemente pela sua ajuda para que possa essa mensagem ser distribuída a muitos que precisam ouvir. Deus os abençoe gloriosamente, no nome de Jesus. Amém.